Bom, beleza? Chegamos? Então, começando aqui essa nossa conversa nessa quarta-feira, dia 15 de julho, hoje com uma temática que para nós é fundamental, que é buscar caminhos confiáveis, com embasamento, com informações verídicas, para as pessoas poderem esclarecer as dúvidas sobre a pandemia, sobre a Covid, sobre como se relacionar nesse momento complicado com as informações que a gente recebe e receber, de fato, orientações para nos ajudar a organizar o nosso próprio comportamento frente à doença, e também diagnosticar quais as principais dúvidas, quais os principais as principais dificuldades da população para ajudar a rede básica de saúde, a rede pública de saúde, a dar conta desses atendimentos de uma forma até mais atenciosa, né? Então, a gente vai receber aqui duas professoras da UFRJ. Deixa eu pegar direitinho aqui os dados das duas para eu não errar. Nós erramos aqui na divulgação, mas isso tudo se resolve, né? Então, a gente vai falar sobre o teleatendimento, o canal de teleatendimento sobre a Covid-19, um projeto de extensão da UFRJ Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui em Macaé. E, para isso, a gente vai contar aqui com a professora do curso de Medicina da UFRJ, a Alessandra Aniceto, que é psicóloga, sanitarista, mestre em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. A Alessandra está aqui, chegando aqui. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde. E aí também... Bom, aí está aqui o seguinte. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Isso tudo é você, né, Alessandra? Sim, pronto. Sou eu. E a outra convidada é a Aline Lisboa. A Aline é psicóloga, psicanalista, professora de saúde mental do curso de Medicina da UFRJ Macaé e tem pós-doutorado em Clínica e Subjetividade pela UF, também mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC. É isso, Aline? Errei pouco, né? Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alessandra. Gente. Boa tarde, Aline. Então, olha, vocês devem estar acompanhando bem de perto, né? Nós estamos num momento em Macaé em que se aproxima de completar 100 pessoas que foram a óbito vítimas da Covid. Isso, para nós macaenses, é algo muito dolorido, né? Já são 95 mortes. Os casos confirmados, o site da prefeitura dá conta de 4.561 pessoas. Eles têm aqui os dados de ocupação de leitos e tal, mas a letalidade está dando 2,1, segundo o site da prefeitura, que eu sei que de um tempo para cá passou a acontecer muita divergência em algumas informações, mas os dados que eu acho que valem a gente registrar aqui é que a cidade se aproxima de 100 óbitos confirmados Covid, e aí eu, macaense, nascido aqui, criado e tal, a gente conhece bastante dessas pessoas que acabam falecendo. Isso é muito dolorido para nós, né? Num período de 3 meses, né? 100 pessoas mortas são pessoas que a gente conhece, são parentes, são pessoas próximas, são amigos de amigos da gente. Então, são pessoas que convivem com Macaé e a gente fica muito dolorido com tudo que está acontecendo e muito preocupado. E, ao mesmo tempo, algo que dominou o cenário nacional e também internacionalmente a gente tem lido muita coisa sobre isso, é que em meio a essa pandemia, que é a pior pandemia do século, né, do último século, talvez as nossas gerações aqui, nós não vivemos nenhum processo tão grave quanto esse,
na questão da saúde pública, na questão sanitária, e muita desinformação toma conta desse cenário, né? As pessoas ouvindo muita história, acreditando em muita conversa que chega pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, lideranças, né, até lideranças políticas, fazendo propagandas de determinadas posturas que não são as mais adequadas e de acordo com as orientações dos órgãos sanitários e das instituições que deveriam ser ouvidas. E a UFRJ em Macaé nos proporciona uma ação que eu acho importantíssima no diálogo com a população para um processo de convencimento sobre as melhores posturas e também de orientações. Isso, eu desde o início dessas discussões de como lidar com a pandemia, eu dizia que a Câmara de Vereadores ela tinha um papel fundamental. Primeiro que ela não vai ser protagonista, porque quem hoje protagoniza é quem está à frente da condução da saúde, né? Mas ela tem um papel de ajudar no convencimento e na busca de informações confiáveis, seguras para a população. É o processo que, sem transparência, sem informação, a população não vai se sentir responsável também por tudo que está acontecendo e por evitar que os números sejam piores, que o contágio seja pior e que a tristeza seja ainda mais dolorida para todos nós. Então, eu queria agradecer vocês dois por estarem aqui com a gente. Eu acho que a gente já começou a receber aí o pessoal que está acompanhando nesse preâmbulo longo que eu fiz. E queria já deixar vocês à vontade, a Alessandra que começa, né, isso, depois a Aline. Então, Alessandra, você já fique à vontade para se apresentar e para apresentar a proposta do teleatendimento da UFRJ Macaé para informação ao nosso povo macaense sobre a Covid-19. Ok, Marcel, muito obrigada pela apresentação. Boa tarde a você, a Aline, a todos e todas que estão aqui vendo a gente. Primeiro, eu queria agradecer também esse espaço, porque esse espaço que você está proporcionando aqui para a gente falar um pouco desse trabalho da UFRJ Macaé é uma forma de dar um retorno para essa população, né? E tem um compromisso cívico, né? Um compromisso ético com as pessoas, porque é como você falou, né? Os vereadores, os prefeitos, deputados, senadores têm um compromisso social, né? Informar adequadamente a população também, ou disponibilizar espaços de informação para que as pessoas possam fazer prevenção, promoção e saúde, cuidar de si, né, de uma maneira adequada. Então, muito obrigada por esse compromisso, né, ético com a população de Macaé e abrindo esse espaço aqui para a gente falar do teleatendimento. Claro. Eu queria falar primeiro, rapidamente, como que surgiu essa proposta, né? Na verdade, ela surgiu dos professores da saúde mental do curso de medicina da UFRJ Macaé, de um grupo que eu e a Aline fazemos parte, mas que outros professores também fazem parte, como o Júlio, a Mariana, o Wesley, o Gustavo, né? E aí esses professores tinham inquietação no momento da pandemia, quando as atividades na UFRJ foram paralisadas, mas a gente sabia a dimensão, né, desse processo de adoecimento a nível mundial e sentia a necessidade de fazer alguma coisa, né, de mobilizar de alguma forma a população. Ao mesmo tempo, estudantes do curso de medicina também se mostravam inquietos, porque a gente não estava tendo aula e eles sentiam que devia um compromisso, né, com essa população também. Então, foi uma mistura de inquietações, né, entre esses professores e esses estudantes, né, que sentiam essa necessidade de fazer um trabalho mais direto. E como eles não são profissionais de saúde, eles não poderiam realizar ações em saúde, né, como atos médicos. E aí nós pensamos como é que esses estudantes poderiam estar ativamente nesse enfrentamento sem que eles realizassem práticas que fossem práticas de profissionais de saúde, que são esses que a gente vê que estão no front, né, no enfrentamento à Covid. Por sinal que a gente tem que agradecer muito a eles.
Então, foi nesse momento que veio. E a gente montou um projeto de extensão, e esse projeto de extensão ele foi submetido, né, às instâncias da UFRJ, ele foi aprovado. A gente abriu inscrição para os estudantes, houve muita inscrição, a gente fez um processo seletivo e foram selecionados 33 estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFRJ Macaé, e esses 33 estudantes estão sendo orientados por 11 professores. Então, eles fazem os atendimentos, mas com supervisão dos professores da medicina, da enfermagem e da farmácia. A gente acabou ampliando, né, essa nossa ação, que começou com os professores da medicina e se expandiu. Hoje também a gente faz parte de um grande grupo dentro da própria UFRJ, que é o GT Covid-19, e a gente é vinculado a esse GT, né? Nossas ações também estão vinculadas a esse GT, é importante informar isso. Ah, que legal. A gente esteve aqui conversando com a professora Kathleen sobre o GT, lá no primeiro, na primeira nota, epidemiológica que diz, na primeira nota que nos trouxe o balanço do cenário da pandemia em Macaé, e foi muito importante para nos ajudar a entender como que nós teríamos nossas posições públicas enquanto vereador, né, a partir das notas na nota técnica, né, nas notas técnicas do GT. Isso é muito importante. Tem vários profissionais, vários professores, técnicos em tecnologia da informação, estudantes, tem várias pessoas participando desse GT, né? Está sendo muito bem organizado. Com relação a este nosso projeto especificamente, como eu falei, são 11 professores, né? 33 estudantes e um técnico, que é um técnico da UFRJ, que ele fica dando suporte para a gente em tecnologia da informação, que é o Felipe. E como é que funciona, né, esse teleatendimento? As pessoas podem ligar no horário de 9 da manhã às 5 horas da tarde para o número que está passando aí na tela, né, que é o 22 2141 4048, e elas recebem uma mensagem. É uma pequena mensagem de espera que informa quais os temas a gente está informando nessa central, né? Em sua maioria, o que a gente informa, né? A gente está tirando dúvidas sobre a organização da rede de saúde de Macaé para enfrentamento da Covid, inclusive informando rede de saúde mental, serviços de assistência, onde estão feitas testagens para Covid-19, modos de evitar a transmissão da doença, cuidados pessoais, etiqueta respiratória, como lidar com pessoas suspeitas de contaminação e isolamento doméstico, como desinfetar objetos e alimentos, sobre isolamento social, quais os principais sintomas da doença e o uso de medicamentos. E isso tem sido uma das questões importantes nesse processo, porque a gente tem visto várias indicações medicamentosas, né, na mídia principalmente, e que não tem uma confirmação nos estudos clínicos randomizados que a gente tem observado, né? Além disso, eles também têm tirado dúvidas sobre bem-estar psíquico na quarentena. Então, assim, tem um leque de informações que a gente está dando à população a partir dessa central, que é uma central de informações, não é uma central para consulta, tá, gente? Isso é importante ficar evidente, porque os estudantes não podem fazer consulta, né? Não podem fazer... Exatamente. Isso seria ato médico, um ato do enfermeiro, eles são estudantes em formação ainda, mas qual é a relevância desse serviço? É que informações sobre esses temas que eu falei para vocês estão sendo dadas. Então, ligou para a central e tem uma importância nessas informações, por exemplo, com relação à organização da rede de Macaé, porque a gente sabe que houve toda uma reorganização dos serviços para estar recebendo as pessoas, né, nesse processo de enfrentamento da pandemia, porque outras ações em saúde continuam sendo atendidas, mas os serviços tiveram que ser reorganizados para fazer esse atendimento da Covid-19. Então, esses esclarecimentos, vamos dizer assim, a gente também está passando nessa central de informações, o que auxilia, de certa forma, o funcionamento da rede de saúde de Macaé
E a gente permite que as pessoas conheçam os fluxos corretos da rede e não lotem os serviços. Isso também é importante, né? Porque uma preocupação inicial na pandemia era justamente a lotação dos serviços de saúde, o ocupamento de leitos, por exemplo, em UTI, ou nos ambulatórios, ou nos centros de atendimento, e aí as pessoas com maior gravidade terem dificuldade de serem atendidas. Então, uma melhor organização da rede ajuda para que esse processo não ocorra, principalmente agora com a quantidade de casos confirmados e de mortes que você falou, Marcel. Sim. Isso, Alessandra, vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem? Sim. Tá. Porque é uma demanda que aumentou. O que você está relatando da necessidade de informar onde que estão acontecendo os serviços que não foram paralisados, né? Olha, o que era atendimento lá no HPM não é mais, foi ali para o pronto-socorro da Imbetiba, ou está no pronto-socorro do aeroporto, ou está nas UPAs. Essas informações, o pedido dessas informações, isso aumentou demais. O nosso mandato tem sido muito acionado nessas demandas, nessa necessidade das pessoas, quando precisa de um exame, quando precisa de uma cirurgia, está aguardando uma cirurgia, ou quando o pessoal que está lá na coordenação do Dona Alba, né, do Centro de Especialidade Dona Alba, já deve estar cansado de ouvir a minha voz, porque eu ligo para lá o tempo inteiro para pedir orientação, e aí eu já sei que o teleatendimento da UFRJ pode me ajudar a apresentar esse novo mapa, porque a gente viu essa reorganização num decreto, reorganizou, né, redistribuiu, foi até um ato muito, muito bacana, eu achei muito interessante como que tentaram reorganizar no meio dessa confusão inteira, dessa pandemia toda. Isso foi legal. Agora, chegar essa informação a todos que dependem desse atendimento é algo que ainda é muito frágil, e esse mecanismo ajuda demais. A gente está sentindo isso, então, por isso a importância e o registro aqui. E uma outra coisa que eu acho que vale também ressaltar, e dialoga com o que você está dizendo, eu tenho um amigo, ele é de Campos, tá? Eu peguei o exemplo de Campos para não trazer um caso para alguém que a gente conhecesse em Macaé. Ele foi diagnosticado positivo, já estava em isolamento, parece que ontem ou hoje ele está finalizando o processo de isolamento domiciliar. É isso que diz, né? Isolamento domiciliar, quando ele testa positivo, não é isso? Ou eu estou falando bobagem? Porque tem isolamento. Isso. Então, ele estava no isolamento domiciliar, e aí ele relatou no Facebook o passo a passo, né? E aí ele é questionado por uma determinada pessoa, falando o seguinte: pode dar dicas de quais medicamentos básicos principais foram usados em seu tratamento? Aí ele vai e responde: azimotricina, ivermectina, vitamina C com zinco, xarope de pirona. Aí a pessoa que questionou vem e embaixo comenta o seguinte: obrigado, o importante é ter salvado sua vida. Eu até já fiz o uso preventivo de parte do coquetel. Sou do grupo de risco e não quero dar mole para o azar. Então, a quantidade de pessoas que está se automedicando porque está recebendo informações de tudo que é jeito também não é pouca coisa. E é gravíssimo, né? Isso é muito grave, Marcel. Inclusive, a gente está justamente trabalhando com materiais, com protocolos, com materiais baseados em medicina, baseada em evidência, né? Esta semana, por exemplo, a gente solicitou um informe, a gente está com um informe da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre o uso sobre o novo coronavírus, né, e o uso de medicamentos, e as pessoas têm feito uma profilaxia inadequada. Veja, é muito complicado você fazer o uso de qualquer tipo de medicamento sem apresentar a patologia.
né? E apresentando a patologia, é importante procurar um médico, porque mesmo com resultado positivo para a COVID, é importante saber há quantos dias você está com sintoma, como esses sintomas têm sido manifestados, se você tem contato com outros sujeitos, e todo esse cuidado tem que ser feito a partir de um exame clínico, né? Então, para além do resultado da COVID, né, a clínica é soberana. É importante que esses sujeitos passem pelo médico, né, e tenham indicações adequadas. Por exemplo, quando as pessoas ligam para a central perguntando se devem ou não usar determinados medicamentos, como é uma das grandes questões, né, o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, por exemplo, o que a gente indica é o que a Sociedade Brasileira de Infectologia tem indicado, né? De acordo com os relatórios, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a FDA, né, e o Instituto Nacional de Saúde norte-americano, recentemente não é recomendado o uso da cloroquina. Por que não é recomendado? Cloroquina e hidroxicloroquina. Porque esses estudos ainda estão em pesquisas clínicas, né? Então, não há um benefício comprovado do uso desses medicamentos, o que pode ocasionar em alguns sujeitos, por exemplo, potencial toxicidade. Então, isso é importante. A ideia é que as pessoas não fiquem fazendo uso de medicação de modo profilático, né, principalmente sem a consulta, né, mesmo dando positivo ou como forma de prevenção, né, a gente sabe que medicamentos têm efeitos colaterais, e principalmente em pessoas com risco, né, diabetes, hipertensão, os efeitos podem ser muito mais intensos do que a gente imagina. A gente tem visto também o uso exacerbado de azitromicina, né? É um uso de antibióticos, e a gente sabe que com o uso de antibiótico, a gente pode estar fortalecendo algumas bactérias. A gente não deve estar fazendo uso de antibióticos sem necessária prescrição. Então, veja, o que a gente tem indicado mesmo que você apresente sintomas da doença, né? Mesmo que você tenha testado positivo, é importante que você vá ao médico ou faça a consulta, a teleconsulta, né? Por exemplo, nos nossos fluxos, a gente não só informa, mas a gente também encaminha. Para os casos menos graves, a partir da sintomatologia relatada, né, a gente tem encaminhado as pessoas para uma teleconsulta, porque elas não precisam sair de casa, elas podem ter o atendimento com o médico sem sair de casa. Caso seja necessário essas pessoas saírem de casa, é feita a indicação para o fluxo da própria rede de Macaé. Então, isso é muito importante, gente. Não fazer uso de medicamentos sem prescrição médica. A consulta é necessária. E efeitos iatrogênicos, né, efeitos piores, efeitos tóxicos, podem ser evitados se você não faz uso de medicamentos sem indicação médica. As pessoas podem estar adoecendo porque estão fazendo uso de medicamentos de modo profilático, né? Isso é muito complicado. E como que evita que as pessoas façam esse tipo de automedicação e que queiram, na melhor das intenções, ou com medo, ou por desinformação, se proteger utilizando o medicamento igual esse moço que eu comentei? Como que a gente enfrenta? Se a Aline quiser complementar a minha fala também, porque senão eu faço monopólio de fala aqui, Marcelo. Então, eu começaria dizendo o seguinte, né? As pessoas estão buscando os medicamentos de forma profilática, não é à toa. As pessoas estão buscando porque as pessoas estão assustadas. As pessoas estão buscando porque elas temem morrer. As pessoas estão buscando porque acreditam que adoecendo e tomando medicações que possam fortalecer sua imunidade, elas podem evitar um agravamento da doença. Mas veja, tudo isso que está saindo em conversas de WhatsApp, Facebook, não necessariamente aquilo que a gente está falando aqui de novo, não necessariamente é comprovado.
para que uma medicação seja feito uso, ela tem que passar por vários estudos, vários estágios clínicos, né? E a gente não pode estar usando uma medicação que, mesmo estando no mercado, sendo testada para outra doença, utilizar na COVID. Né? É isso que as pessoas precisam entender. Essas medicações estão no mercado porque foram testadas, foram realizados exames clínicos para outra patologia, e ela é aprovada pela Anvisa, né? Para venda, comercialização, prescrição para outras patologias. Por isso que elas estão no mercado. Para testagem para COVID, existe todo um ensaio clínico, todo um estudo a longo prazo que precisa ser feito. Isso pode provocar, como eu falei anteriormente, toxicidade nos sujeitos. Tá? Algumas pessoas podem dizer que não sentiram nada, mas outros podem ter agravamentos. Né? Então, isso é preocupante. O que a gente pode dizer para as pessoas é evitar, né, o grande instrumento que a gente tem hoje é evitar a disseminação da doença. Como que a gente faz isso? Tomando as medidas de segurança e higienização, né? Para aqueles que podem permanecer em distanciamento social, né, continuem o distanciamento social. Vão à rua ou ao mercado, né, caso seja estritamente necessário. Para aqueles sujeitos que, de fato, precisam trabalhar, precisam ir para a rua, que protejam-se. Né? Essas pessoas precisam lavar a mão de forma adequada, utilizar o álcool em gel, fazer o uso da máscara. A máscara é um instrumento de proteção muito estratégico. E eu vejo pessoas usando máscara de forma inadequada. Máscara no queixo, gente, não protege. Retirar a máscara para falar, isso não é forma de proteção. O uso adequado da máscara, a partir do momento que ela é colocada, ela precisa ser retirada pelas hastes, por trás, né? Então, assim, lavar as mãos sempre que possível com água e sabão. Não tem água e sabão, álcool 70. Manter a distância de 1,5 metro para outro sujeito. Isso quando você estiver na rua, no ponto de ônibus, no mercado. Então, o melhor remédio para nós nesse momento são práticas de cuidado em saúde. Práticas de cuidado e saúde. É o melhor remédio que a gente pode ter. Ter uma alimentação adequada, que seria comum para qualquer outra patologia, dormir bem e tomar muito líquido. Então, são essas práticas que, de fato, são comprovadas, são atestadas e estão sendo usadas no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente tem que entender que a pandemia é quando você tem um contágio a nível mundial, né? Que é o que a gente está tendo. Então, eu sei que é sofrido para nós brasileiros, porque a gente tem um hábito muito grande de tocar, de apertar, de abraçar, de estar junto, né? Essas festas do meio do ano, essas festas juninas, que para nós são muito caras, né? Dia das Mães, né? Todos esses eventos que a gente faz coletivamente, a gente está aprendendo a fazer à distância, mas é necessário, é necessário. Então, o melhor remédio é a prevenção, é o cuidado. Prevenção e informação, né? Então, assim, fake news é ruim para a democracia e é ruim para a saúde e só é bom para a Covid nesse tempo de pandemia, né? Né, professora Aline? Eu queria já, inclusive, te inserindo na conversa, tentando que você nos ajude também a entender como que se organiza no meio disso tudo, aqui na rede municipal, a saúde mental. Né? Eu sei que recentemente houve uma mudança do pronto-socorro psiquiátrico do aeroporto para ali Madre Teresa de Calcutá, né, que é do lado do asilo da Imbetiba, mas existem outras redes. Na verdade, existe a rede de saúde mental, que é que são os atendimentos que não são tão intensos quanto o pronto-socorro, na verdade é o atendimento cotidiano, né? Como é que isso tem funcionado e se isso continua e, na verdade, como que você tem percebido a demanda para a saúde mental nesse tempo de isolamentos em que
enfim, as pessoas estão agoniadas dentro de casa, muita gente tendo que trabalhar dentro de casa, mas para organizar a sua dinâmica do dia a dia é algo difícil, não é fácil de fazer, as pessoas adoecendo, conhecidos adoecendo, parentes adoecendo, e as pessoas sem uma solução concreta. Tem um impacto para a demanda de saúde mental, não tem, professor? Sim, sim. Bom, primeiramente eu quero também agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Todos nós somos protagonistas de nossas vidas, né, e em relação à vida do outro. Então, estarmos juntos hoje para falar sobre isso é importante, é saúde, né? É muito rápido o que aconteceu conosco, fomos invadidos por essa pandemia. Tudo ficou muito rápido, às vezes em suspenso, gerou muita angústia, ansiedade, né? As incertezas, né? Continuamos com incertezas, e o teleatendimento, né? Porque depois de 4 meses já deflagrado aí, né? O isolamento social, né? O deflagrado, como é que a gente vai usar isso a nosso favor? Exatamente isso, é que a gente possa organizar as informações. A gente está contaminado de muita coisa, né? Muita fake news, muitas suposições, né? Baseadas em conhecimentos próprios que não são, né? Vamos dizer assim, não dialogam com a ciência, e isso às vezes não vai trazer benefício, e isso impacta realmente na nossa saúde mental. Né? Todo o nosso trabalho ele foi feito também com professores que estão na rede de Macaé, né? São gente daqui, né? Como o Júlio, né? Tem a professora Andréa Silva da ESF do Campo do Oeste, todos nós ali muito ligados, antenados com o que a população está trazendo. Eu também sou clínica aqui na cidade, então eu escuto muito, não só pacientes, os parentes dos pacientes, as pessoas que de uma certa forma trabalham comigo, e realmente é um estado, né, de interrogação permanente, né? E isso vai impactar, né? Não só, né? Agora como sempre. O que eu acho que agora que vai começar maior essa demanda de estarmos procurando um serviço, né, comprometido com a ética, com uma boa informação, para a gente ter um sossego, né? Que a gente transforme o nosso medo em conhecimento, né, seguro, e respeito, não só a nós, né, ao nosso autocuidado, mas em respeito ao outro, né? E quando a gente divulga uma informação, né, como essa que a Alessandra falou, você falou sobre a automedicação, a gente não sabe as consequências disso, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes online, né, com Covid, e a automedicação só mostrou um comprometimento sério, né, com o rim, a pessoa passou a ter pressão alta, ela piorou o estado pós os sintomas Covid. Olha, veja bem, e isso é um estrago, né? Porque é uma coisa tão nova que para uns pode não ter, né, nenhum tipo de sintoma, então a pessoa acha que não vai dar em nada, mas com o outro pode, né? E os sintomas serem muito graves, e é muito triste, gente, ver, né, acompanhar um paciente com uma falta de ar, né, que não passa, e a entrada desse paciente, né, para a UTI, e o familiar não ter condições de se despedir quando vem a óbito. Então, a gente tem esse teleatendimento também como essa possibilidade de qualquer dúvida nos procurar. Em relação, respondendo, né, a sua pergunta sobre a rede de saúde mental em Macaé, ela se organizou, né, de uma maneira muito legal. Então, nós temos ali na Rua das Laranjeiras Sem Número, né, perto do posto ali Tic-Tac, né, o núcleo de saúde mental, né? O antigo, ali perto do Lar de Maria, né?
Que aqui a gente... Isso, exatamente, né? Uma galera boa, sempre a postos, atendendo presencialmente na parte da manhã, se não me engano, vai até meio-dia, e a parte da tarde fazendo trabalho remoto, né? Então, o que eu deixo assim de recado maior, né, para a comunidade é que não se acomodem, né, diante das suas dúvidas e medos, né? Procurem, né? A rede ela está sempre aí disponível, né? Nós profissionais também lá da Federal, a gente também se preocupou com isso, né? Levamos também essa preocupação dos nossos, né, da comunidade ali, né, em torno da universidade, das nossas relações pessoais, e a gente está a postos, então não se acomodem, porque isso é vida. E outra coisa, né, essa situação especulatória, né, essa situação que nos coloca numa posição, né, de perigo, ela só também, né, mostra um grande descuidado, né, um grande desrespeito, né, consigo mesmo e com o outro. Então, não especulem, conversem. A gente tem que quebrar, e eu acho que a pandemia está mostrando isso, que está exigindo da gente uma transformação até na nossa forma de comunicação e de relacionamento. Então, o que era antes não está sendo agora mais tolerável, né? A gente está vendo aí a olhos vistos o tempo todo, né? Confusões plantadas, né? Pessoas que às vezes, em vez de juntar, de unir, querem colocar mais gasolina para o fogo aumentar, né? Então não é por essa via, né? Eu acho que vai nos exigir cada vez maior uma rede de apoio, porque a gente tem que pensar que, mas eu estou cansado, né? Alguém da comunidade pode pensar assim, mas eu estou cansado de ouvir de Covid, não aguento mais essa coisa, mas é isso, né? A gente fala que está cansado e aí a gente fica vulnerável e acaba cometendo erros e procurando alternativas que, por enquanto, nós não temos. Né? Por exemplo, no caso da automedicação, a única alternativa de prevenção é manter-se em casa, se possível, né? Saber fazer uma boa higienização, né? E limpeza, que são duas coisas diferentes, né? Às vezes a pessoa está limpa, mas não está higienizada. Então, isso nós vamos estar tirando dúvidas, né? No nosso canal, né? Conversar vai ser uma forma da gente se prevenir, né? Professora, em Macaé, teve um caso de um servidor público que foi muito dolorido para nós. Ele, inclusive, era servidor público da área da saúde. Ele foi... a história que nós conhecemos aqui, que ficou conhecida, ele foi, primeiro, afastado porque estava no grupo de risco, então ele ficou afastado do trabalho, né? Então já estava em casa, depois foi diagnosticado Covid, né, foi diagnosticado positivo, e ele já estava naquele sentimento de inutilidade, talvez, porque não estava atuando no seu serviço, que precisava da presença dele. Então, como ele estava em casa, ele não conseguia fazer home office. Então, ele entrou em depressão e acabou que faleceu, não por Covid, mas ele suicidou-se, né? Então, é um caso trágico, mas é importante que a gente consiga dar suporte às famílias que tiverem o diagnóstico positivo, para elas saberem lidar também, para saberem as informações, como se posicionar, enfim, como conviver com essa situação, né, para evitar casos drásticos assim, para as pessoas não acharem que é o final também do mundo, que existe proteção, existe cuidado, existe tratamento, apesar de nós termos ainda muita fragilidade de que não temos um tratamento definitivo, né? Como é que dá suporte para essas famílias em situações assim? Quando está diagnosticado positivo, está dentro da sua casa, e o que faz? Vocês têm condições de dar esse suporte de orientação
a quem procurar, como fazer? O teleatendimento consegue ajudar nisso? Então, o nosso objetivo principal, né, é informar a população, né? E com essas informações, a gente consegue fazer com que a pessoa pense nas diferenças, né, que existem entre você estar deprimido, estar triste, estar um dia de desânimo, né? Que a pessoa também tem que pensar a partir das informações que ela recebe, né? Não é a gente direcionar, não é isso, é aquilo, porque senão vira uma consulta, não é? E a questão é a gente fazer as pessoas pensarem, porque é uma responsabilidade, né? Somos protagonistas, né? Então, o que a gente vê, né, e pode vir a ter maior demanda é nesse sentido, né? De entender o estado emocional melhor, mas aí a gente vai encaminhar para a rede, né? Retomando um pouco o que a Alessandra colocou, é fundamental, né, que a gente valide o trabalho do médico de família, né, que a gente tenha aquele médico, seja no serviço público ou particular, que nos acompanhe, né, que está ali sempre dialogando conosco sobre a nossa história, né, clínica. E é isso que a gente tem que manter, né, porque é com isso que a gente previne, né, muitas doenças ao longo do tempo. A COVID, Marcel, ela veio para evidenciar muitas mazelas, né? Muitas querelas, muitas doenças, entendeu? Então, é ainda um monte de coisa, por isso que eu falo que é uma tsunami mesmo, ela veio derrubando, né? E aí agora que a gente está tentando enxergar, né, esses estragos e ao mesmo tempo já limpando, organizar. E uma das coisas que realmente nos inquieta, na verdade, é a extensão, as demandas em saúde mental, né? Que, segundo especialistas, elas vão começar, né? Por exemplo, na China, quando passou onda, nós tivemos lá aumento de mais de 400% do serviço de psicologia chinês, né, das pessoas procurarem, né, o teleatendimento com os profissionais. Aqui na Federal, a gente está abrindo esse canal para aqui, para nossa terra, né, porque eu me sinto um pouco macaense, morando já há 10 anos aqui, né, lidando com macaenses e um Brasil, né, nesse lugar. É muito interessante, né, que as pessoas têm essa responsabilidade de consciência. Então, a gente tem que vigiar bastante e fazer mais, né, e um uso melhor dos serviços, né? Deixar de lado, né, a timidez, né? Não achar que as coisas às vezes estão resolvidas, deixa para lá, porque às vezes não estão, porque elas só vão acumular. E na hora, né, que a coisa às vezes acontece, que aperta, dá aquela sensação de o que eu vou fazer, fica confuso, e aí vão se perdendo, né, cada vez mais, né, nas dúvidas, no medo, né, na negação, que eu acho que a gente vive também um momento, né, de muita gente adotando o negacionismo ou banalizando, reduzindo a problemática. Ora, quem é que consegue, né, dormir com essa possibilidade de já estarmos aí com quase 100 pessoas em Macaé? Antes, nem 2 meses atrás, a gente estava com nada, né? Macaé parece que estava protegida e não está. A gente não está, né? E é uma defesa que tem que partir né? Por nós, a gente fazer a nossa parte. Eu acho que isso é um ato cidadão, é um ato cívico, é de responsabilidade social também, né? Marcel, só complementando aí tua questão, os estudantes eles vão atender as ligações que as pessoas fizerem, né? Vão fazer a escuta dessas pessoas. Caso haja necessidade de um atendimento especializado, seja com psicólogo, seja psiquiatra, seja com médico clínico geral na rede, seja com serviço de especialidade,
a gente tem um fluxograma que esses estudantes seguem para o encaminhamento para os serviços da rede. Por exemplo, você está falando de saúde mental, a Aline falou do atendimento do Núcleo de Saúde Mental em Macaé, que é um ambulatório de saúde mental, que tem as especialidades de psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, serviço social, e tem funcionado durante a manhã com atendimento presencial e atendimento remoto à tarde. A gente tem um ambulatório psiquiátrico, né, que fica no pronto-socorro da Imbetiba, que funciona de 8 às 15. A gente tem o CAPS Betinho, né, que fica localizado ali na Imbetiba, perto do Mercado dos Peixes, que ele atende adultos em sofrimento mental grave. Eles também estão fazendo atendimento pela manhã presencial. Temos o CAPS Infantil, né, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que é para crianças e adolescentes, que fica na Francisco Portela. Temos o Centro de Álcool e Outras Drogas, que fica na Gino Caldas, na Imbetiba. A gente tem outros telefones úteis que a gente também está passando para a população. Então, assim, só para dizer que a gente está com conhecimento do fluxo da rede, porque caso seja necessário atendimento especializado, né, dessas pessoas, elas serão de fato encaminhadas, tá? E aí o nosso papel é justamente tentar encaminhar para o serviço que mais se adeque à demanda do sujeito, para que ele não fique no itinerário, né, que é o que a gente chama de itinerário terapêutico, né? Ele não fique em busca dos serviços sem saber para qual serviço ir. Então, essa informação também é importante, saber para qual serviço ir, que atende a sua demanda. Isso evita que as pessoas percam tempo, isso evita que as pessoas possam ser atendidas, isso evita que as pessoas possam ir para os serviços errados, e aí isso produz mais adoecimento, mais sofrimento. Então, está aí a importância também desse serviço, né? De certa forma, é uma orientação da rede, que a gente também está fazendo. Nós estamos vivendo um momento em que há toda uma pressão de setores da sociedade para o que eles chamam de retomadas, né? Retomadas, reaberturas. Eu, na verdade, eu não concordo com nenhuma das duas expressões, mas é o que está sendo utilizado, né? Se a gente fosse discutir o que elas significam, enfim. E isso está acontecendo aqui também. Vocês acreditam que vai intensificar a demanda por informação nesse atendimento com a retomada de determinados setores? Porque nós já vimos Macaé retornar em alguns. Agora, essa semana, reabrem lojas de roupa que tenham abertura para vias, né, para as ruas, né, as que estão em galerias ou shoppings não podem. E outros setores estão reabrindo. Vocês acham que vai aumentar a demanda? Enfim, porque por tudo que vocês estão falando, eu estou avaliando que o teleatendimento ele tem um papel de nos ajudar a desafogar a rede por conta da desinformação. Isso vai aumentar muito com o povo voltando a andar na rua. Talvez o contágio pode ser também algo que vai ser uma nova preocupação, como tem acontecido em outros lugares. E aí vai precisar de informação para saber o local adequado de buscar atendimento. Vocês acham isso ou eu estou exagerando? Eu acredito, Marcel, que essa central ela foi pensada para que, se as pessoas tiverem a necessidade, de fato, elas procurem. Né? Uhum. Se elas tiverem a necessidade de uma informação adequada, né, de uma informação cientificamente validada, vamos dizer assim, né, que elas possam procurar num espaço seguro. Então, se nos próximos dias houver um aumento dos casos, né, como houve em alguns municípios, né, nas primeiras aberturas, a gente está à disposição para acolher essa população. Né? Uhum. O que a gente tenta reforçar é, com a abertura dos serviços, a gente precisa redobrar os cuidados, porque você tem mais pessoas em espaços comunitários, e aí, como a gente, no Brasil, está no ponto da pandemia, que a gente chama de transmissão comunitária, isso pode vir, né, pode vir a ter um aumento dos casos se as pessoas não se precaverem adequadamente.
Por isso que a gente está informando a necessidade das orientações básicas, né? Manter o distanciamento, fazer o uso de máscara adequadamente, fazer a troca das máscaras, caso sejam máscaras caseiras de 2 em 2 horas, né? Fazer a lavagem das mãos, se não puder lavar as mãos porque está na rua, andar sempre com um vidrinho de álcool em gel 70, né? Que é o que dissemina o vírus, vamos dizer assim. Então, a questão é que a gente está chamando a atenção vários municípios do Brasil e várias cidades do mundo estão fazendo esse processo de reabertura, né, como você falou. Mas todas as autoridades a nível mundial têm reiterado, não podemos relaxar. Não podemos relaxar. O vírus continua aí, a taxa de letalidade dele ainda é alta, nós não temos um medicamento que cure a Covid, nós não temos ainda uma vacina para ser aplicada na população, apesar das testagens, por exemplo, dos resultados dos últimos meses, das testagens de Oxford no Brasil, né, por exemplo, dos estudos na Alemanha, das testagens na Rússia, a gente tem uma perspectiva positiva de que a vacina sairá, né? Vários núcleos de estudo no mundo estão trabalhando juntos para isso, então a gente tem que ter um pouco de paciência, né? A luta contra essa doença, contra a Covid, não está vencida, nós não voltamos à normalidade, as coisas não estão normais, então a gente tem que entender isso, a gente precisa se prevenir para evitar justamente uma maior transmissão, aumento do contágio e morte, porque essa doença mata. Eu queria só complementar o que a Alessandra falou, né, que é muito importante, é que essas coisas, elas não têm uma ordem, sabe? Como você disse, né, Marcel, há demandas, né, de vários setores, né? Então, as coisas estão caminhando e acontecendo tudo ao mesmo tempo. No Brasil, nós temos a Unifesp, né, bem adiantada na pesquisa também da vacina, e a previsão de junho do ano que vem já tem uma testagem em massa aqui no Brasil. Olha, veja bem, isso é um recorde para o Brasil, em termos de trabalho, né? Então, o mais legal que eu vi nisso tudo é a união de forças. Isso, assim, às vezes até chega a me arrepiar de tanta mobilidade, né, de pequenos grupos, de pares, né, para um ajudar o outro nessa situação. E isso refletiu, né, na construção de trabalhos, né, de canais de comunicação, de troca, como é esse também que a gente desenvolveu lá. Então, eu acho que é aproveitar. Se esse momento vai aumentar ou cair a demanda, né, a Alessandra colocou muito bem, vai depender muito da pessoa procurar, né, porque é uma questão, né, de consciência e responsabilidade. Tem dúvidas que eu não deveria deixar passar, eu deveria ligar, me informar antes de sair, ou de abrir o meu negócio, retomar. Então, isso aí é uma coisa permanente. Para mim, seria, na minha visão, permanente, né, o autocuidado e o cuidado com o próximo. A doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes está aqui dizendo que a vacina ainda é a solidariedade. O Guilherme Póvoas comentando que falar sobre a Covid também é combatê-la. Leandro Magalhães, que a Covid está escancarando as desigualdades sociais no Brasil, e aí o acesso à saúde também, né, acaba ficando mais exposto. O André Carvalho, se eu estou conseguindo identificar aqui, André Carvalho é lá do Lagomar, parabéns pela iniciativa do UFRJ, pelo projeto, não temos a quem recorrer para tirar nossas dúvidas, medos e angústias. Thaís Gomes comentando também, parabenizando a iniciativa. Lourdinha Peixoto, assistente social, uma referência para a gente que em Macaé, elogiando a fala da professora Alessandra. Nelson Falcão, então tem uma turma aqui toda acompanhando. Eu queria aproveitar para reforçar
o número do telefone, né? O número está passando aqui embaixo na tela. Então, o teleatendimento Covid-19 da UFRJ é o DDD 22, lógico, 2141 4048, de segunda a sexta, de 9 às 17. Esse e-mail que está aí, extensão covid.19@gmail.com, são os caminhos de fazer contato com o teleatendimento da UFRJ. Para nos ajudar a entender a Covid-19 e os caminhos em Macaé que a gente pode buscar os atendimentos adequados. E aí eu queria falar com vocês o seguinte, mandar um abraço para a Otília Fontoura, que está chamando uma turma aqui para acompanhar. Né? Otília está sempre acompanhando aqui a gente. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, hoje, quando a gente anda pelas ruas, e eu tenho que ir a determinadas tarefas na rua, as sessões da Câmara voltaram e eu tenho que frequentar mais o gabinete, a Câmara voltou a funcionar com servidores, número de servidores reduzido, então a gente acaba andando na cidade, até nos momentos que a gente vai ao mercado e tal, e eu sempre tenho uma curiosidade de passar em alguns lugares que eu normalmente frequentava. Então, a Praça do Novo Cavaleiros, que é onde eu nasci e cresci, a Praia do Pecado, a Praia dos Cavaleiros, eu vou de carro e vou passando ali, nos lugares, né? O centro da cidade, os principais lugares, e a gente ainda percebe, na verdade, tem percebido com mais frequência, gente jogando bola, gente jogando futevôlei, gente fazendo Cooper, mas, na verdade, com uma certa quantidade de pessoas juntas, pessoas indo à praia, né, frequentando a praia normalmente. E é claro que tem dias que faz um sol danado num fim de semana e a Praia do Pecado e a Praia dos Cavaleiros estão assim, uma covardia. A gente fica tentado, mas vai fazer o quê? Né? Não é momento disso. E é uma tristeza, porque eu já vi algumas pessoas, e são pessoas que têm condições de ficar em casa, que moram em lugares que têm um certo conforto, uma tranquilidade que poderia preservar essa ida à praia. Aí alguém responde assim, mas, Marcel, se for à praia e todo mundo estiver distanciado em 1,5 m, 2 metros, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, é uma falta de solidariedade, talvez falta até de consciência, de consciência ética, enfim, do conceito ético, com aqueles que não têm condições de estar em isolamento, que moram em condições precárias, em locais que não estão chegando às fiscalizações da maneira adequada, que vivem problemas históricos e estruturais e que agora se agrava. Né? Então, o que eu quero perguntar a vocês como uma orientação a todos que estão acompanhando? Dá para jogar futebol nesse momento? Dá para jogar futevôlei? Dá para voltar a fazer as nossas atividades cotidianas que a gente gostava de fazer? Então, Marcel, o que a gente orienta as pessoas há um desejo crescente de ter aquela normalidade de volta, né? Aquilo que a gente vivia antes da Covid. Um dos maiores medos da população é, de fato, o que você entendia como normal não poder mais ser realizado. Né? É um medo que paira boa parte das pessoas. O que a gente orienta as pessoas tem profissionais de saúde, tem especialistas, pesquisadores em vários laboratórios no mundo inteiro. Eu citei uma universidade que é de Oxford, está fazendo estudos com testagem já no Brasil, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Objetivando que a gente tenha essa vacina o mais rápido possível, que é, no momento, uma das melhores formas de imunizar a população e uma parcela da população para evitar o contágio. Então, enquanto isso não acontecer, é importante a gente manter os cuidados, né? Eu vou repetir a fala da Angela Merkel. Ela falou na Alemanha, quando eles começaram a fazer a reabertura dos serviços progressivamente, né, paulatinamente, ela falou, não vencemos essa guerra. Ainda não vencemos essa guerra. Então, as pessoas
precisam saber disso. A Covid ainda é um desafio para todos nós, a transmissão comunitária ainda permanece, o índice de letalidade é muito alto. Se for possível evitar contatos comunitários, aglomerações, evitem, né? Se é possível evitar, evitem. Se não é possível evitar, né, pessoas que precisam estar no trabalho, pessoas que precisam estar no serviço, pessoas que precisam ir à rua para manter a própria família, né, para conseguir fazer compras de mercado, enfim, a realidade das pessoas é diferente. Se você precisa, então use as medidas de prevenção, né? Tá com sintomas gripais, de síndrome gripal, né? Fica em casa. Você precisa ficar em casa para evitar o contágio com outras pessoas. Sai na rua e precisa sair. O uso da máscara é obrigatório, gente. É importante colocar isso como um ato de cuidado, não só nosso, mas do outro, né? O uso do álcool em gel e a lavagem das mãos à distância de 1,5 metro, mas mesmo fazendo essas ações, quanto menos gente tiver circulando nas ruas e se aglomerando, menor o contágio. Por quê? O nível de contágio desse vírus é muito alto, né? Muito diferente, de, por exemplo, do H1N1. E aí é onde está o maior risco dele, né? Aline, sim. Eu queria complementar, né, que a pergunta do Marcel foi muito interessante, porque ela fala diretamente aquilo que nos é caro, que é a nossa vontade, nosso desejo de fazer as coisas, né, tendo essa praia maravilhosa, essa geografia ímpar, né, que Macaé tem, cachoeira, lagoa, mar. Meu Deus, não poder ir para a praia? Pois é, mas veja bem, gente, o que é melhor, né? Nos escravizarmos, né? E adoecermos nesse momento que pede cautela, né? Ou esperar mais um pouco para usufruir disso melhor, bem, né? Se sentindo bem mais adiante, porque isso vai passar. É um tempo, né? É um tempo que a gente está tendo que aprender, nos reinventarmos de muita coisa, né? Pare e pense, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer, começando com as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente quer alcançar lá o outro lado do mundo, mas não, vamos começar a rever, a trabalhar com coisas importantes que estão no nosso lado. E às vezes isso pode substituir naquele momento aquela vontade de ir à praia, de dar uma caminhada ali no calçadão, né, de tomar um sorvete. Então, a gente tem que usar muito da criatividade, sabe, para superar esse momento, dar um tempo para as nossas vontades, nossos desejos e acreditar, continuar acreditando que isso vai passar, com responsabilidade, né, agindo com responsabilidade, que a gente não pode, né, ninguém pode proibir, ninguém pode realmente prender, mas a gente pode escolher. Eu acho que a gente tem esse poder de escolha. Então, o que é melhor para mim, né? Então, isso aí fica o meu recado para todo mundo. E esperamos vocês. Amanhã estaremos aí a postos, alunos no plantão, a partir das 9 horas. Eu acho que uma coisa importante também, e aproveitar que são duas professoras da UFRJ, falar para as pessoas que a UFRJ ela tem sido, para o Brasil, mas em especial aqui em Macaé, as universidades públicas que estão aqui, grandes parceiras na busca de identificar o contágio, os motivos, pesquisar, inclusive realizar os testes, né, para a gente saber a realidade concreta de Macaé, do contágio, da realidade da Covid na cidade. E é uma universidade que estuda, assim, uma das áreas. Eu tenho muito carinho pela área biomédica da UFRJ aqui em Macaé, porque é de excelência. E a UFRJ tomou uma decisão importante agora sobre as suas aulas, sobre retornar ou não àquela forma de aulas presenciais. Como é que foi essa decisão? Eu queria só que vocês ajudassem, vocês falassem isso, porque
fica muito claro que quando a universidade, que tem a clareza, que atua diretamente com a questão da saúde e com a pesquisa sobre o que está acontecendo, sobre essa doença, ela tomou determinada decisão. Então, como que pode quem está ali, os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos tomando decisões e a gente achando que por conta de uma opinião nossa pode se fazer qualquer outro tipo de medida? Como é que a UFRJ está nisso? Então, eu queria puxar só o finalzinho da tua fala e reiterar também um trabalho dos pesquisadores do NUPEM, né? O pessoal do NUPEM também tem produzido testes para a Covid-19, é um grupo de pesquisadores, né? Tem vários cursos lá no NUPEM também, tem feito várias atividades voltadas para a Covid-19, tanto no NUPEM como o campus Macaé, que inclui todos os cursos da área de saúde, o pessoal da farmácia, da nutrição, né? Tem todos da enfermagem, da química, né? Estão todos envolvidos em ações voltadas para a Covid, seja fazendo testes, fazendo atividade de formação continuada para profissionais de saúde, né? Então, as ações são muito variadas, a UFRJ é muito grande e tem tido uma potência muito grande diante do enfrentamento dessa pandemia. Tanto professores como técnicos, por exemplo, os profissionais de tecnologia da informação da UFRJ Macaé montaram essa central de teleatendimento. Foram eles que montaram essa central. Então, é uma equipe gigante que tem trabalhado em ações de enfrentamento. Então, nesse período em que a UFRJ Macaé não estava realizando, e a UFRJ do Rio não estava tendo aulas presenciais, outras ações de pesquisa, de extensão, de grupos de trabalho, como o GT Covid-19, né, estão sendo realizadas e sem cessar, né, sem demagogia, Marcel, a gente tem trabalhado de domingo a domingo, né, para fazer, por exemplo, esse teleatendimento funcionar. Agora saíram algumas resoluções da UFRJ para retomada de aulas remotas no segundo semestre, mas sempre tendo o cuidado de que estudantes possam ter acesso a esse espaço, é facultativo para os estudantes realizarem as disciplinas. Os professores vão estar montando um semestre específico, né, um semestre especial agora no período de 3 meses, de agosto a outubro, estarão ofertando disciplinas também, mas com todo o cuidado, depois de muita pesquisa que a UFRJ fez para ver se era possível, né, fazer um semestre especial, não é um semestre comum, como a gente via em outros momentos. Voltando para aquele discurso que eu falei para você no começo, né, não tem como a gente achar que as coisas estão normais ou que elas, nesse exato momento, voltarão da forma que havia, por exemplo, antes de ser decretada a pandemia mundial, né? A pandemia que é mundial, né? Da Covid. Então, é isso. Só que nas próximas semanas deve estar saindo um calendário de atividades específicas da UFRJ e da UFRJ Macaé para os meses de agosto, setembro e outubro, que seria esse semestre diferenciado, né? Vamos dizer assim. E as ações de enfrentamento à Covid também continuam, não é que elas vão parar, a gente vai só somando mais ações que a gente vai construindo nesse período. Nosso teleatendimento vai continuar também. Então, e completando o que a Alessandra falou, né, os alunos eles tiveram, né, uma oferta de atividades, embora as aulas, né, por determinação de lei, elas não poderiam acontecer, né, por ser um curso muito prático, todo praticamente, né, desenvolvem ações práticas, medicina, enfermagem, mas foram criadas atividades em que os alunos pudessem, né, continuar um trabalho de reflexão, né, sobre assuntos relacionados à Covid, né, então, ninguém
parou, né, na verdade, né? Então, o que a gente está agora, a universidade vem fazendo, é um novo estudo para alinhar essa possibilidade das aulas remotas, porque envolve essa questão da inclusão, né? Nem todos os professores também têm equipamentos, como os alunos não têm equipamentos para, né, participarem de uma aula, né, remota. Então, a gente esbarra com vários elementos, né? É uma adversidade que a gente só consegue solucionar quando a gente se reúne, toma decisões, avança. Então, às vezes, isso leva tempo, mas não está ninguém parado, né? Eu queria pedir para vocês, assim, para a gente fazer essa última rodada aqui, para passar a palavra para a Alessandra, para a Aline, para vocês já se despedirem também, agradecendo muito, mas para a gente reforçar aqui no final, e queria deixar com vocês, né, quais os principais sintomas para que as pessoas procurem atendimento. Isso é importante também para a gente aproveitar. É uma das orientações que o teleatendimento dá, né? Mas é importante a gente dizer aqui também, e aí vocês finalizarem aí, se despedirem, eu já vou agradecendo muito vocês, é sempre importante para nós ouvi-las, ouvir as pessoas que estão pesquisando, acompanhando, estudando, buscando caminhos, enquanto a gente não tem um remédio definitivo, uma vacina definitiva, algo que possa nos proteger efetivamente desse vírus, né? A Érica está aqui comentando que foi noticiado aí na mídia hoje que a vacina estaria prevista possivelmente para o segundo semestre do ano que vem, possivelmente, ainda está em nível de pesquisa, e que ainda haverá tempo para as pessoas estarem imunizadas. Então, não dá para traçar um calendário, né? Não dá para definir a data, né? Então, que vocês ajudem a esclarecer aqui quais os principais sintomas para quando se deve procurar o atendimento, e que aí vocês também se despedirem, e eu já agradecendo muito, eu fico muito satisfeito de estar aqui conversando com vocês, porque me ajuda, inclusive, nas intervenções que eu posso fazer nos momentos que forem adequados e solicitados do município, para que o município também tome as melhores decisões no âmbito público, que cabe a nós, né, que estamos ocupando espaço de decisão no município. E para não alongar, mas não deixar de falar, a Otília está dizendo aqui que desde o dia 13 de março ela está sem sair de casa. A Otília é uma grande amiga, tá, gente? Ela está sem sair de casa desde o dia 13 de março, respeitando a ela e aos outros, e ainda por cima, e esse é um dado importantíssimo, interessante, ela parou de fumar no dia 24 de março. Olha. Então, assim, para ela, façamos a nossa parte, e se todos fizessem também. Né? Então, Otília, parabéns por ter superado a questão do cigarro, e parabéns pela postura consciente e ética com todos nós. Isso. Marcel, eu queria novamente agradecer, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Agradecer a Aline pela parceria, pelos demais professores que fazem parte dessa equipe, a Andréia, o Felipe, a Fernanda, o Gustavo, o professor Hércules, o Júlio, a Luísa, a Mariana, o Rafael e o Wesley, que são outros professores da medicina, da enfermagem, da farmácia, que também fazem parte desse projeto, os 33 estudantes da medicina e da enfermagem, que estão na linha de frente, né, vamos dizer assim, nesse teleatendimento, né, uma outra linha de frente. Agradecer especialmente a você, né, por esse espaço, por essa possibilidade de dar essa informação, que isso é um espaço de informação também. Informação à população. E informação à população também é acesso a direitos. Né? Quando nós temos informação adequada, nós temos acesso a direitos. Né? Saber o que é devido para tomar escolhas devidas. Quando temos informação adequada, temos maior autonomia para a efetivação de escolhas conscientes, né? Conscientes e responsáveis.
e é por isso que a gente está falando aqui, que a gente propôs esse canal de teleatendimento para que as pessoas possam ter informação adequada para tomar suas decisões de forma autônoma e responsável, né, consigo e com os outros. Com relação aos principais sintomas que você perguntou da doença, pode aparecer como sintomas comuns de uma gripe comum, né? Pode aparecer a tosse, a febre, igual ou maior que 37 graus, 37,8, a fadiga, só que essa febre ela se mantém constante por 2 ou 3 dias, por mais de 24 horas. Tem pessoas em que a febre não está presente, mas é comum a dor de cabeça, a congestão nasal, a coriza, a dor de garganta, o cansaço e, nos casos mais graves, a dificuldade para respirar, que é isso que nos preocupa, né, na maioria desses casos, e sintomas gastrointestinais como diarreia. Então, apresentou algum desses sintomas, é importante você... se quiser tirar dúvidas sobre quais espaços buscar atendimento, vocês podem ligar para a nossa central de informação, que aí a gente indica algum serviço da rede para que vocês possam estar buscando esse atendimento. É importante frisar que as pessoas, quando apresentam esses sintomas, normalmente elas tiveram contato com alguém que teve sintomas do que a gente chama de síndrome gripal, né? Ou teve contato com uma pessoa positiva para a Covid-19, tá? Então, isso é um dos grandes indicativos para a apresentação dessa sintomatologia. Se você teve contato com alguém que tem sintomas de síndrome gripal nas últimas semanas e no intervalo de 14 dias começou a apresentar esses sintomas que a gente está descrevendo aqui, então é importante buscar o atendimento médico. Precisa fazer o teste nesse caso? Olha, Marcelo... O médico vai orientar. O médico, é importante que o teste, isso você bateu num ponto que é necessário a gente falar. É importante que o teste, ele não venha por si só. É importante a avaliação médica também. Então, não é só fazer o teste, gente, é observar se deu positivo ou negativo. A consulta clínica é necessária para que haja uma melhor orientação, para a gente não correr o risco, né, de se automedicar, como a gente já colocou aqui hoje, e também da indicação de medicamentos para cada caso, porque a gente tem populações de risco que apresentam uma dificuldade respiratória, e aí, se essa dificuldade respiratória aumentar, ela vai precisar de um serviço de especialidade, né, na rede. Há casos que é necessária a intubação, tem casos que não são necessários, em que as pessoas apresentam uma sintomatologia que a gente chama mais leve. Então, o teste por si, ela não fala de como será, né, como que a gente vai lidar com a doença. Além do teste, é importante a avaliação médica, é importante a avaliação clínica. A clínica é soberana, tá, gente? Obrigado, Alessandra. Obrigado. Eu queria completar que existem também sintomas que não estão associados a uma simples gripe, porque não é uma simples, né, resfriado, né? Então, há pacientes que aparecem, né, com falta de apetite, olfato. Então, o que a gente também coloca? Que a pessoa aprenda a se autoconhecer, né? Porque às vezes passa, né, despreocupado, fazendo tanta coisa durante o dia e nem se dá conta que está com uma dor de cabeça o dia inteiro, né? E só vai se dar conta quando deita. Então, qual é, né, a sugestão? Procure, né, o serviço, né? Se oriente. Nós temos aí, né, o aplicativo do autoconhecimento também, né, que orienta sobre essas questões dos sintomas, mas no teleatendimento isso também vai ser esclarecido, e aí, se houver o encaminhamento, a gente vai dar essa sugestão. O mais importante
é que não esconda também, não tenha medo, né? Porque existe sim uma parcela da população que tem medo, né? Não vai ao centro, né, do Jorge Caldas, tem medo de não sair dali, né? De já ser encaminhado para internação e ficar naquela coisa, mas é necessário, eu acho que se não quer morrer em casa, se não quer esperar a coisa evoluir de uma forma abrupta, né, procure ajuda, né? E a gente está aqui para auxiliar nesse aspecto, né? A gente tem que superar o medo todo dia, né? Muito obrigada, viu, Marcel? Eu também quero só completar, né, agradecer esse espaço, que é muito legal, muito bom, foi um prazer conhecê-la a primeira vez, né, que a gente está se falando, e é isso aí, a gente tem um time lá muito legal, a Alessandra também é super parceira, e os professores e alunos estão juntos nesse combate ao Covid, como foi falado aqui, né, saber sobre o Covid é uma forma de combatê-lo, né? E agradecendo a vocês, eu agradeço muito às universidades públicas em Macaé, a UFRJ, a UF, a própria FEMAIS, cada uma à sua maneira, tentando colaborar com esse tempo tão difícil. E a UFRJ, né, no PEN, tem 25 anos em Macaé, né, e sempre nos ajudando muito a enfrentar desafios de preservação ambiental, de identificar os desafios que nós temos pela frente para cuidar da água que nos abastece, que abastece o nosso desenvolvimento, sem ela não tem desenvolvimento, e a medicina, a enfermagem, a nutrição, e estou esquecendo alguma? Farmácia, e tem enfim, tem algumas outras, várias ali, que têm 10 anos, que estão completando 10 anos, completaram 10 anos no ano passado, né? Então já é uma enorme contribuição que vocês estão dando para a cidade de Macaé, a UFRJ aqui, enfrentando uma pandemia. Eu tenho certeza que se a UFRJ não estivesse aqui organizada para enfrentar a pandemia, para ajudar a identificar as estratégias, as estatísticas, estudar os números, o GT, né, e agora o teleatendimento, nós estaríamos numa situação ainda mais grave. Então, a gente sempre apela muito para o prefeito e sua secretária de saúde ouvirem a universidade, atenderem as orientações da universidade. Essa é uma questão que a gente tem sido muito firme. Apesar de eu fazer oposição ao prefeito na Câmara, eu tenho sido muito solidário às medidas acertadas que eles têm tomado, e desde o início acertaram muito, mas acho que precisa ouvir mais as universidades agora. Esse é um momento crucial e essas decisões de retomadas não podem ser descoladas do estudo científico e das pesquisas que a UFRJ tem nos ajudado muito aqui. Tem realizado muito e a gente agradece muito e fica muito satisfeito de Macaé estar vivendo esse período, apesar de muito triste, com a retaguarda da UFRJ aqui. Tá? Então, obrigado vocês por terem compartilhado desse tempo com a gente aqui. E contem com a gente porque vocês acharem que pode ser importante para colaborar. Tá? Eu passei alguns contatos de padres e de lideranças comunitárias, Júlio e tal, para poder ampliar o conhecimento, o acesso a essa informação de que tem um teleatendimento para orientar as pessoas lá na UFRJ, com alunos e professores. Isso é muito importante para todo mundo e para Macaé, viu? Obrigado, gente. Vamos nessa. Obrigada. Obrigada, Marcelo.